Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Douglas Cavalheira, ele que é bonsaísta. Douglas, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo até nossos estúdios. Eu que agradeço pelo convite, né, para estar divulgando um pouco mais para nossa região, que é essa arte milenar, né, que a gente tem por aqui, né. O bonsai é uma técnica? O que é o bonsai? O bonsai consiste numa técnica de transformar, de miniaturizar árvores. Então a gente pega árvores ou nativas ou alguma árvore que veio de fora, de algum outro país. Então a gente aplica técnicas para deixar ela em miniatura e se transformar num bonsai. Para cultivar ela em miniatura em vasos. O processo começa... Tem que ser em vasos ou não? O vaso já é um definitivo, né? Então quando uma árvore vai para um vaso de cerâmica, um vaso bonito, tipo esse daqui assim, é uma árvore que já está um longo tempo em processo de trabalho. Então ela leva um certo tempo para criar mais maturidade nas raízes, na sua copa em si, para depois ela ir para um vaso, que é uma planta que já vai estar uns 2, 3, 4 até 10 anos de trabalho, para ela poder chegar num porte desse daqui. Aí você pode ir trocando o vaso, você troca esse vaso aqui ou é sempre definitivo? Não, o vaso varia de acordo com a planta. O desenho que eu coloquei para ela, o formato da sua copa, a espécie da árvore define muito o vaso. Por exemplo, essa árvore aqui mesmo é uma árvore que é natural da China. Então, o final dela, o que combina mais é um vaso de cerâmica sem esmalte, um vaso marrom, que vai contrastar com o verde dela. Porque essa árvore é qual? É um cipé? Esse é um Procumbens nana. É uma árvore... Que é uma árvore que propícia para fazer bonsai. Isso, na verdade é uma das mais usadas. Os juníperos são mais usados para bonsai. Mas aí entra a parte das nativas, aí é tudo a questão de aplicar técnicas. E qualquer árvore pode ser feito bonsai? Qualquer planta? Praticamente qualquer árvore. Só que o pessoal que cuida de bonsai, os bonsaístas, eles procuram cuidar de planta, tentar aplicar essas técnicas em plantas que conseguem reduzir a sua folha com mais facilidade, que tem algumas que você não consegue reduzir. Então, para dar aquela aparência de árvore em miniatura, teria que ter uma folhinha bem pequena. Então, tem exemplos de... O pessoal pergunta muito se dá para fazer de mangueira. Daí não tem. A mangueira já não dá, porque a redução da folha dela é muito pequena. Então, para ter um bonsai de mangueira, teria que ser um bonsai um pouco maior. Pelo menos de 1,5 m de altura. E elas produzem frutos também, né? Eu já vi bonsai produzindo frutos. Mas frutos vêm em miniatura também? Não. Ele vem em tamanho normal? O fruto, a única coisa que não consegue diminuir é o fruto. A jabuticaba mesmo, se ela, por exemplo, ela for desse tamanho, o fruto da jabuticaba vai vir normal. A não ser eu já vi também. A pitanga, só que a pitanga o fruto já é pequeno, né? Então é mais bacana. A não ser algumas espécies que já tem que o fruto é em miniatura. Por exemplo, a laranja kizu, tem a mini maçã, tem a mini goiaba, então linda. O fruto não passa de uma moeda de R$1, o tamanho. Como que começou assim esse teu interesse pelo bonsai? Eu sou natural de São Paulo, então estava dando um passeio pelo centro um certo sábado, né, e encontrei uma barraquinha no bairro da Liberdade. Um senhorzinho japonês lá, eu vi aquelas árvores, eu vi de longe primeiro momento. Nossa, tem umas que são uma floresta, né? Sim, os bosques. Aí, no primeiro momento, eu achei que era, tipo, decoração, né? Cheguei perto, eu vi que era planta de verdade mesmo. Aquilo me veio a curiosidade. Conversei com ele um pouco ali, acabei levando Você tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter... Faz quanto tempo já? Isso foi em 2010. Faz tempo já que você tá. Tempo. Aí eu acabei levando não foi 15 dias, né? Sem conhecimento algum. Morreu? Morreu. Acontece muito. Lá em casa também já aconteceu, que dó, né? Aí naquilo, pela tema, né, eu falei, não, vou comprar outro. Falei, é impossível não conseguir me virar. Agora vai. Agora vai. Eu fui no mercado, que a pior coisa que a pessoa faz é comprar bonsai de supermercado. Compra um bonsai? Dá uma... Acho que o melhor local para tu comprar é alguma loja especializada. Ou alguém que já cultiva bonsai. No mercado você não indica? No mercado não indica, porque aquelas plantas têm ali, geralmente, estão há muito tempo naqueles vasinhos e algumas já estão até mortas, né? Porque ela demora um pouco mais de aparentar isso. Então, no supermercado eu não aconselho comprar. Então, eu aconselho procurar ou alguém que já cuida ou loja especializada, que na internet a gente acha várias, né? Aí ali é certeza. Tem até um museu do bonsai já em São Paulo, em Minas Gerais. Minas Gerais, em Esmeraldas.
Aham. Aí eu aconselho ir procurar, pelo menos, fazer um curso básico, para saber os primeiros passos ali para não matar a planta. Então depois quando você levou a segunda planta, essa você não matou? Matei. Matou? Morreu mais rápido que a outra. Ai, que dó. E quais que eram? Eram de frutíferas? Acho que era uma, Tem até dessa leia, acho que era uma pitanguinha. Ai, que lindo. Só que aí o fator que eu te falei, eu comprei no supermercado, então eu não sei como que tava aquela planta de saúde, foi para casa, rapidamente morreu. Mais uma vez. Quantas foram até conseguir? Até eu pegar a mão, acho que foram umas 5. Aham. Só que aí depois eu conheci um cara lá em São Paulo, até hoje ele dá com bonsai, ele tem uma loja, acho que é uma das mais famosas do Brasil, de bonsai. Assim, da internet. Eu conheci ele, troquei algumas... Foi estudar sobre a técnica. Não foi estudar, foi basicamente uma conversa, né? Que ele também estava iniciando, que na época ele tinha feito uma cirurgia da coluna e tal, então é uma coisa para ele passar o tempo, para não entrar em depressão, né? Aí eu conversei com ele, me explicou, assim, o basicão mesmo de como não matar. Daí que foi... Daí foi a primeira, daí você foi comprando Aí eu fui mais pegando, em lojas peguei, só especializadas. que aí vi o tempo, né? Que em São Paulo a correria é danada, né? Então, Ela é fácil de cultivar dentro de casa? Apartamento? se tiver uma sacada que pega bastante sol, sim. Agora Porque aqui dentro... em Pato Branco tem bastante apartamento, então eu conseguiria cuidar de um bonsai Sim, apartamento? sim. Se tiver uma sacada que pegue pelo menos 3 horas de sol por dia, dá para colocar sossegado. Agora, dentro de casa eu já não aconselho, porque mesmo que esteja em miniatura, não deixa de ser uma árvore, né? Então precisa do sol, precisa da chuva, precisa do vento, ela precisa fazer a fotossíntese dela. Senão, ó, dentro de casa ela só vai definhar. Então, depois de 10 anos, desde 2010 até agora, deu 13 anos. Você já está com quantos bonsais hoje, mais ou menos? Não, mas os 10 anos, foi 3 anos, mais ou menos 3 anos em São Paulo, eu, assim, persistindo, mas pelo tempo, assim, que eu tinha, chegava em casa tarde, saía muito cedo, às vezes final de semana não trabalhava também. Eu não tinha dedicado, não conseguia se dedicar, conseguia me dedicar, né? Tinha ali, mas, tipo, bem daquele jeitinho. Empurrando com a barriga no Como popular. um objeto de decoração apenas. Sim, sim. Aí acabei me mudando pra cá em 2014 e fiquei 1 ano, assim, desligado mesmo. As que eu tinha lá ficaram pra trás, né? Acabaram, acho que morrendo, não sei o que o pessoal lá que morava comigo fez com essas plantas, né? Aí que em 2014, em 2015 eu conheci, novamente encontrei numa feira, né? Falei, não, acho que vou começar, porque eu tenho mais tempo, né? Aí eu conheci um professor aqui da cidade, que também faz bonsai há muito tempo, né? Aí que eu fiz o meu primeiro curso básico, né, com ele. Daí então que deslanchou. Daí criou um amor e você vai levar para a vida inteira essa Agora vai profissão. para a vida toda, né? É. Aqui em Pato Branco tem bastante pessoas que trabalham com bonsai? Bastante não tem, mas tem uma galerinha daqui que ensina e tal. que Você dá ensina curso. as pessoas, você dá cursos, essas coisas? Sim, só aqui na cidade ou alguém de fora me contratar, eu vou até a pessoa para dar aula. Geralmente quem contrata fora é turmas, né? Faz com online também? Online eu não sou muito fã, mas o pessoal procura, né? Online eu falo mais é consultoria, para pessoa que já tem uma certa noção e queira só tirar dúvidas, pedir dicas, ajudar a acompanhar em algum trabalho. Porque para ensinar online tem a certa limitação, né? E se eu quiser aprender, o que eu preciso ter a princípio? No primeiro momento, você vai ter que adquirir um pré-bonsai. Pré-bonsai. Eu não consigo começar do zero, pegar uma planta lá e Consegue, plantar e começar do zero. consegue também, só que a gente fala assim, é melhor adquirir um pré-bonsai logo de cara, porque a pessoa se empolga mais. Porque tem hora que você pega uma muda muito jovem, ela vai demorar para ela criar uma certa estrutura, para ela criar o nebário que a gente fala, que é essa parte aqui que... Nebário é aqui embaixo. É essa parte aqui debaixo da base da planta, que é que mostra as raízes saindo e entrando no solo. Que é Se chama nebário. É o nebário. Isso é importante na É planta, importante. causa valor, Sim, gera valor. Isso causa muito valor e muito impacto na planta, que com um nebário bem radial, bem forte... Parecendo as raízes, Isso, aparenta que a planta é mais velha. Isso dá Quais são as características que você detecta como um bom bonsai? Primeiro ponto é o nebário. Mas não é, de primeira, não é o mais importante. Sim, Então, primeiro, são pontos. São pontos. A gente vai analisar primeiro o nebário, que é essa região toda em volta da planta. A linha de tronco, que é a grossura. Essa planta aqui, digamos, ela tem quanto tempo? Você consegue batendo o olho saber quanto tempo tem essa planta aqui, de olho? Essa planta... Você sabe porque é tua, né? Sim. Mas se eu quiser pela grossura do caule, né? Pela aparência, já dá Sim, pra ter uma noção. você consegue identificar tudo isso.
Essa planta aqui comigo, ela tá 10 anos. Ah, 10 anos. 10 anos. Quando eu peguei ela devia já ter mais ou menos a mesma idade. Então tem uns 20 anos essa ou até planta. mais. Essa planta aqui eu baseio para ela uns 22 anos. Porque a planta, ela cultivada para bonsai, ela demora, ela não engrossa como no chão. Então essa planta... pela quantia de substrato, Isso, né? pela quantia de substrato. Mesmo num pote de treinamento, não vai ser um pote tão grande, né? Senão você perde muito a mão da planta. Aí ela cresce muito desordenada, então dá mais trabalho para tu retroceder essa brotação e formar essa copa. Então, para identificar um bom bonsai, você começa pela raiz que você falou ali, isso, né? pelo nebari, Nebari. linha de tronco. O tronco não pode ser não muito reto, mas também não ter movimentos que a planta não apresenta na natureza. Pela técnica, você consegue ir mudando o tronco? Quanto mais Quanto mais sinuoso, é mais interessante para certas espécies. Igual para essa aqui, para esse tipo de planta aqui, o Procumbens, a gente pode fazer, dar até nó no tronco, que é uma planta que apresenta isso na natureza mesmo, que é uma árvore de montanha. Ela te dá essa possibilidade. Dá essa possibilidade. Então, como é árvore de montanha, então tem o fator vento, lá na China, nas montanhas tem o fator neve, faz pesar galho, a planta, o vento joga para lá, joga para cá, ela acaba retorcendo naturalmente. Para uma nativa já não é interessante, porque o movimento de uma planta nativa, ela é mais... Quando tem movimento é bem mais delicado o movimento, não é uma coisa muito chamativa. Então a gente tenta representar o máximo disso no bonsai, representar a natureza de forma mais trabalhada, mais artística. E esse bonsai, por exemplo, ele é melhor que ele fique mais alto, mais baixo ele vale mais, ou isso não importa? Não importa, o bonsai vai de 15 centímetros de altura, que é o Shito, até 1,5 m, 2 metros de altura, que são os imperiais. Então tem toda uma categoria. Quais são essas categorias? Não tem como dizer assim? Tem, mas de cabeça agora não vou lembrar todas. Mas é o Shito, o Mame, Shorin. São tudo técnicas e jeitos. Isso, são tudo técnicas. Tem os estilos de... Porque são técnicas de poda, né? Não só de poda. Tem todas as técnicas para aplicar no bonsai, são desde a raiz até a copa. Então são várias técnicas para ser aplicadas. Só que isso, uma pessoa que quer começar, não precisa se ligar nisso, porque senão desanima já no começo. Então, para quem está começando, o que eu indico mesmo, o curso básico, é saber como funciona embaixo aqui, a parte de substrato, parte de raiz, e um primeiro momento, parte de aramação e parte de poda, para quem está começando. Conforme tu vai avançando, vai se interessando mais, aí tem várias outras técnicas a serem aplicadas. Sabendo que é um trabalho de paciência, Sim, né, Douglas? muita paciência. Paciência, amor, dedicação. Uma planta dessa, para mim fazer um trabalho de estilização nela, para ele chegar nesse ponto aqui, vai mais ou menos aí uma semana. Passando arame, fazendo limpeza, posicionando, fazendo podas. Só que aí é uma planta que já está mais avançada, é uma planta mais velha, então o trabalho nela é mais minucioso. Uma planta mais jovem, você consegue fazer um trabalho mais rápido, porque ela está em desenvolvimento ainda, então demora um pouco menos. E você já conseguiu fazer algum trabalho com plantas nativas aqui da região? Sim, eu tenho algum. Pinheiro tem? O pinheiro do Paraná. Não tem como? Tem? Tem, mas por incrível que pareça, só tem um senhor em Curitiba. Que conseguiu? Que conseguiu. E é o único bonsai de araucária do mundo. Nossa, eu gostaria de conhecer. É muito bacana. A planta deve ter É aquele que faz a copa, sim? Isso. Essa planta deve ter mais ou menos 1,5 m de altura. Mas Nossa, quem já teve a oportunidade de ver é uma coisa incrível, assim. Douglas, eu percebo aqui também que tem um arame que você está fazendo. Para que serve? Sim, um arame serve para posicionar o galho. Que você quer que ele fique nessa altura. Exatamente, porque a planta ela vai crescer desordenada. Geralmente a planta ela cresce buscando o sol, então se o sol está girado aqui, ele vai crescer assim. Se ele está pegando nas costas dela, ela vai crescer. Então o arame a gente coloca para definir os patamares assim, para ficar na posição que a gente quer. Conseguir puxar os galhos mais para dentro para ficar bem triangulado a copa, tanto na frente, dos lados e atrás, e para dar esse formato bonito, né? O papo está muito agradável, mas nós vamos dar uma pausa para um cafezinho e também vamos mostrar outros bonsais que o Douglas trouxe-nos para conhecermos as técnicas, né, as árvores. Fiquem conosco, logo voltamos.